Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus. Amados, pela misericórdia do Senhor, estamos concluindo a semana 2 do Alimento Diário, cujo tema é o Evangelho da Glória de Deus, né? E hoje, domingo, o tema do dia é ter mente moderada e sóbria para a vinda do Senhor. Ontem nós vimos, e também no decorrer da semana, principalmente ontem, nós vimos o versículo baseado em Timóteo, que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, Aí vimos a questão do poder que está relacionada à nossa reação, ao nosso crer, à nossa disposição, ao nosso querer mudar, querer ser transformado, querer ser um vencedor. E aí, se o seu querer, que é o poder, se o seu poder reage, queima, ele busca, aí influencia o quê? Na questão do amor. Não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor. Amor para amar as pessoas, amor para amar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então nós precisamos disso, irmãos. De poder, de amor, mas também precisa de quê? Moderação. E moderação está relacionado à mente, ou seja, você ter uma mente sóbria, moderado, você ser moderado, porque nesses últimos dias temos recebido ataques fortes do inimigo e ainda continuaremos a receber, tentando atacar principalmente a nossa mente, fazer com que nós não sejamos equilibrados, pelo contrário, que sejamos desequilibrados. Aí uma mente desequilibrada nos faz confusos. Você perde o poder, você perde o amor pelo Senhor, você perde o amor pelas pessoas, você perde o poder, o impacto. Você começa a não ter desejo para ler Bíblia, não ter desejo para cantar, não ter desejo para pregar o Evangelho, não ter desejo para nada, irmãos. Para ir para as reuniões, nem desejo para assistir a alguma mensagem transmitida ao vivo. Ó Senhor Jesus! E Satanás é astuto, Satanás quer fazer com que nós não tenhamos essa mente sóbria. Ó Senhor Jesus! Por isso, que essas palavras são palavras fortes. Poder, amor, a mente sã, equilibrada ou sóbria. Aí vários versículos foram citados que o bispo, ele deve ser sóbrio, o homem idoso deve ser sensato, a irmã idosa deve instruir as jovens a ser sensatas, os moços devem ser criteriosos. Então, esses vocábulos sensato, sóbrio, instruir, criterioso, tudo vem do mesmo radical, no grego, que é moderação. Ó Senhor Jesus! Aí tem um versículo muito bom relacionado a essa questão, a essa palavra, que está em primeiro livro de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Assim, pois, irmãos, relativamente a tempos e épocas, vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Somos advertidos a não ser pegos de surpresa pela vinda secreta do Senhor. Nós não somos da noite nem das trevas, pois temos fogo ardendo em nosso interior. Assim não durmamos como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de sobriedade, com mente sã e equilibrada. Então hoje, irmãos e irmãs,
nós devemos vigiar, né? A volta do Senhor está próxima e nós não precisamos ser pegos de surpresa. Tem que ser algo do que nós estamos fazendo hoje. Quando o Senhor vier para poder nos arrebatar, nós precisamos estar prontos. Não dá para ficar pronto naquele momento. Não é como se sua esposa chamasse você para sair, ou o marido, e você falasse: espera um pouco, eu vou vestir a minha roupa e vou sair daqui a 3, 4, 5 minutos. Espera só um minutinho. Não dá, irmãos. Quando o Senhor nos chamar, não dá tempo de ajustes, não dá tempo de tentar resolver algo e falar para o Senhor ficar esperando. Não. Quando disser, eis o noivo, a noiva tem que estar pronta, já, de imediata, com as suas vestes, né? As suas roupas trocadas, as suas vestes trabalhadas. Não dá para esperar. Então nós precisamos saber que nós não somos da noite nem das trevas, nós somos do dia, somos filhos da luz. E para manter essa moderação, nós precisamos exercitar muito o nosso espírito. É importante você invocar o nome do Senhor, é importante eu invocar o nome do Senhor, desfrutar a Bíblia, cantar os hinos, manter essa esfera de desfrute no meu dia a dia, separar um pequeno tempo ou um tempo grande para poder invocar o nome do Senhor, ou cantar um hino, ou ler a palavra, ou orar e ler a palavra. Isso faz com que a nossa mente se torne saudável, equilibrada. Satanás quer desequilibrar a nossa mente nesses últimos dias. Por que Romanos fala, né? Romanos capítulo 8, fala que nós devemos colocar a nossa mente no Espírito. Porque fala também que se nós colocarmos a nossa mente para a carne, se pender a nossa mente para a carne, vai trazer problemas no nosso dia a dia, vai trazer problema psicológico, problema psiquiátrico, a nossa emoção vai ficar conturbada, confusa e vai refletir onde, irmãos? Você perde o poder, você perde o amor e você perde a moderação. Mas se eu tenho o poder, se eu tenho o querer de fazer as coisas acontecerem espiritualmente na minha vida, influencia também a minha emoção. A minha emoção fica cheia de alegria para amar o Senhor, desperta ali na minha vontade, né, o sentimento de amar o Senhor. Resultado, que eu vou ter uma mente equilibrada. Não importa as circunstâncias que ocorrem no dia, não importa os intempéries do dia a dia, as situações que surgem no dia a dia, eu vou estar com a minha mente fortalecida. Ó Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecer a mim e a você. A nossa mente precisa estar sóbria nesses últimos dias, porque Satanás ele está atacando, quer infiltrar, quer neutralizar o nosso exercício do Espírito, quer fazer com que nós achemos que nós não temos esse espírito de poder, mas eu e você temos esse espírito de poder. Deus não nos deu espírito de covardia. Se eu tenho medo, se eu tenho temor, se eu tenho fraqueza, se eu tenho um sentimento de derrota, isso tudo, irmãos e irmãs, é algo que Satanás quer colocar em nós. Ele quer colocar esse tipo de covardia em nós, mas Deus não nos deu espírito de covardia. Dentro de nós tem um dínamo de Deus, que tem a energia de Deus, que tem a força de Deus para vencermos tudo isso. É fácil? Não é fácil, mas com alegria, com satisfação, sem peso nenhum, nós podemos exercitar o nosso espírito, trazer Cristo como experiência para dentro de nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então nós não podemos deixarmos que essas questões entrem. Nesses dias de pandemia, né? São mais de 500 dias de pandemia. E não é fácil, são 500 dias de lutas, de temor, de medo, de incertezas. Aí Satanás quer nos oprimir, quer nos deprimir, quer fazer com que fiquemos com ansiedade, quer sobrecarregar o nosso coração, quer abafar o nosso invocar.
com essas questões. Mas como a Bíblia fala, sejamos sóbrios, sejamos criteriosos. Ó Senhor Jesus. Aqui em 2 Timóteo, 4:5, Paulo diz a Timóteo que ele deveria ter mente sóbria, equilibrada, suportar as aflições, fazer o trabalho de evangelista e cumprir cabalmente o seu ministério. E também Pedro afirma que precisamos cingir o entendimento e ser sóbrios. Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro 1:13. Nesses trechos, a noção de sobriedade é mencionada no contexto da vinda do Senhor. Precisamos ter a mente totalmente colocada no Espírito para nos preparar para esse dia. E mais adiante, Pedro insiste ainda no capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem de que das vossas orações. E também faz um alerta, que o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Satanás está procurando você, irmãos e irmãs, para poder te devorar. Nós não podemos ser devorados. Ali fala que ele ruge como um leão faminto, com fome, querendo tragar, querendo destruir. E ele usa o que? A nossa mente para trazer medo para nós, trazer temor. Vamos fugir de tudo isso. Nós temos a vida da igreja. Nós temos hoje os grupos de WhatsApp da igreja. Podemos mandar mensagem pedindo auxílio, pedindo socorro. E também hoje, irmãos, nós temos o encargo do Evangelho, que é o posso orar por você, que é a comportagem dinâmica. Tudo isso faz com que nós sejamos sóbrios, estejamos bem. Quando você prega o Evangelho, quando você ora por alguém, você se sente bem. E isso vai limpando a sua mente, vai tirando as suas preocupações. Por isso que o segredo nesses últimos dias, até a volta do Senhor, é nos envolver com a pregação do Evangelho do Reino. Aqui fala para nós termos a nossa mente sóbria, a bem de que das vossas orações. Às vezes, se deixar, Satanás nos derrota e nós não conseguimos nem orar. Porque orar é uma atitude, orar é uma posição, é um clamor, é um desespero. É alguém que quer relacionar-se com Deus e quer pedir ajuda de Deus para ser ajudado e transformado no seu dia. Então Satanás quer anular isso. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos faça, ter esse espírito fervoroso, queimando como fogo em nosso interior. Esse é o verdadeiro evangelho da glória de Deus. Esse é o evangelho que nós devemos pregar e nós devemos viver. Que o Senhor conceda a graça a mim e a você, para que durante todo esse início de semana, amanhã, segunda-feira, começarmos a semana fortes, fortalecidos no Senhor, como o hino diz, cheio de moral, desistir jamais, sempre avançando, irmãos. Nós somos soldados, o Senhor nos atraiu, nos conquistou, nos arregimentou, porque Ele confia em você. Ele sabe que você pode vencer essa batalha, essa luta da mente contra a carne, por meio do exercitar o Espírito e vivendo a vida da igreja. Estamos agora com as reuniões presenciais, que alegria, que desfrute. Vá para as reuniões com esse espírito de alegria, de desfrute. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor está no nosso espírito e eu posso exercitá-lo, queimar, para poder avançar na minha vida espiritual, deixando para trás as coisas que ficam e sempre avançando. Que o Senhor me encontre e te encontre fazendo assim, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus!